Boa tarde, segunda-feira. Boa tarde para mais uma semaninha, né? Vamos então. Estamos já chegando em dezembro. Meu Deus do céu, o Papai Noel aqui em casa já invadiu. Já tomou conta. E aí na casa de vocês? Papai Noel também já invadiu assim, já tomou conta. Deixa eu dizer pra vocês que pra mim não tem época melhor no ano que o Natal. Ai, é tão lindo, na verdade. Espero que até o Natal a gente já possa fazer a nossa festinha, nosso amigo secreto, comemorar o Natal juntinhos lá na escola, né? Deixa eu falar pra vocês pra gente começar a nossa semana. A gente vai de ciências, a gente vai fazer primeiro da página 139 até a página 151. Parece muita coisa, mas não é, é muito texto. E os textos são muito grandes e tem muitas imagens grandes, então, por isso que aparenta muitas páginas, certo? Pra gente começar lá na página 139, tá falando assim, a água do planeta. Daí tá falando assim, além dos oceanos, mares, há alguns rios, lagos, riachos, córregos, geleiras, solo, nuvens e ar. Hidrosfera é um conjunto da água na superfície terrestre. Nela, a água pode ser encontrada no estado sólido, líquido ou gasoso. A imagem mostra nos estados sólidos, geleira, líquido, a água. A água no estado gasoso não é visível, mas ela está presente no ar em forma de vapor. Observem bem aquela imagem ali. Daí na página 140 está falando assim, mas toda a água do planeta está disponível para o consumo? O planeta Terra tem a maior parte da sua superfície coberta por água. Grande parte dessa água está nos oceanos e é salgada. A gente pode beber água do mar assim à vontade? Não, faz mal e também é ruim, né? A quantidade de água doce que pode ser aproveitada pelos seres humanos é muito pequena. Por isso que a gente sempre fala sobre economizar água, não deixar a água reveria gastando, na verdade. Olha só ali, a água que bebemos deve ser potável, ou seja, deve ser filtrada e fervida ou tratada com produtos próprios para a finalidade. Muito já se discutiu sobre como economizar água. Dê um exemplo de como a gente pode economizar água. Depois, circule as atitudes que você adota nos exemplos que você citou na atividade 1, aquela que você faz na sua casa. E depois, quais as vantagens dessas atitudes para economizar água? Por que é bom economizar água? Bem fácil e tranquilo. Depois na página 141, ali vocês têm, leia a história em quadrinhos, sobre escovando o dente com a pia aberta, lavando a mão, a louça, olha ali. Observe a cena, você concorda com a fala do último quadrinho? O que vocês diriam? Acho que o rio secou por causa da falta de chuva. Será que é mesmo? Será que a água só falta porque não chove ou porque a gente desperdiça muito? O que vocês acham? Depois, ali na página 142, vocês têm um textinho sobre a valiosa água potável. Leia o texto que fale sobre a real quantidade de água disponível no planeta para o nosso consumo, a água e a vida. Então, ali vocês têm um textinho bem interessante sobre a vida e sobre a água, que vocês vão ler com bastante atenção. E daí lá embaixo vocês não precisam fazer nada, certo? Porque vocês lendo o texto já vai mexer com a cabecinha de vocês. Depois ele na página 143 está falando assim, a água líquida. Grande parte da água do planeta é líquida e se encontra nas chuvas em lagos, rios, mares e oceanos. Uma parte da água doce da Terra está nos subsolos, ocupando espaços entre as rochas e a terra. Nesse caso, ela pode ser chamada de água subterrânea. Ela se infiltra após a chuva e aflora nas nascentes. As nascentes podem dar origem aos rios, mas para que a água se infiltre no solo, ela tem que estar permeável, ou seja, não pode estar coberto de asfalto ou concreto, por exemplo. Então, para a água entrar no solo, não pode ter concreto, lajota até tem algumas aberturas que dá, mas o asfalto, o concreto não pode, senão como que a água vai entrar
no solo. Olha ali, solo, subsolo, rocha e água subterrânea. Olha só como é que é. Daí olha só no número 1 que vocês vão ter que completar. A água das chuvas que entra no solo é tananã, e pode formar águas tananã. Bem fácil, bem tranquilo. Depois ali na 144, a água sólida. Na Terra existem regiões muito frias, onde a água congela. O Polo Norte, o Polo Sul e o topo das montanhas mais altas são exemplos de lugares onde ocorre o congelamento da água. Quando a água se apresenta dessa forma, dizemos que seu estado é líquido. Daí olha só ali como é que tá. Depois, vapor. A água também pode estar no estado gasoso, misturada no ar e não podemos vê-la. Quando a quantidade de vapor de água diminui, o ar fica seco, podendo causar coceira no nariz, irritação nos olhos, tosse, entre outros sintomas. A pele também pode ficar ressecada. As plantas e os outros animais também sofrem com o ar muito seco. Daí ali na página 145 vocês têm uma atividade. Observe essa tirinha, olha só. Ela pegou a roupa da máquina, botou no varal e depois estendeu. Olha só, a roupa tá úmida, na verdade, quando a gente tira da máquina. Daí qual é a alternativa correta? Assinale com X a alternativa correspondente à cena. Após saírem da máquina, as roupas contêm água em estado sólido. Lembra qual é o sólido? Que ela vai congelada? Enquanto as roupas secam, a água está em estado líquido, se transforma em vapor. A gente não vê a água, ela vai embora. Ou podemos enxergar o vapor da água sair da roupa. O que vocês acham? Pensem. E depois encontre os 3 estados da água do diagrama: gasoso, sólido e líquido. Essas 3 palavras vocês vão ter que achar ali no diagrama, correto? Daí depois a camada de ar que envolve a Terra. A Terra está envolvida por uma camada de gases. Essa camada recebe o nome de atmosfera. A atmosfera contém uma mistura de vários gases, entre eles o gás oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio e o vapor das águas. O oxigênio é o gás em que os seres humanos, os outros animais e as plantas necessitam para respirar. Apesar de não enxergarmos o ar, podemos sentir sua presença no vento e em nossa respiração, por exemplo. Sem ar, a gente não vive, galera. O ar é fundamental para a nossa vida, tanto para nossa como para os animais, como as plantas, e sem ele não tem vida. Olha só ali na página 147. Os gases que compõem a atmosfera se encontram em quantidades diferentes. Veja a distribuição neles na representação abaixo. Ó, o nitrogênio, o gás oxigênio e outros gases, olha só. Marque um X no gás que se encontra em maior quantidade na atmosfera e depois marque um X na frase correta sobre os gases. Então tá bem fácil, tá bem tranquilo. Daí depois, ali na página 148 e na página 149, a gente não vai fazer. Daí a gente vai pular lá para a página 150 e 151, onde vamos recordar. Ao observar a imagem do planeta Terra, podemos perceber que a quantidade de água existente nele é grande. Então, por que há tanta preocupação em não desperdiçar água no dia a dia? Lembra que a grande quantidade de água que a gente tem é salgada e a gente não pode ficar tomando banho, bebendo água salgada? Então, com isso que eu disse para vocês, pensem no que vocês vão botar. Depois, número 2. Algumas coisas não podem ser vistas, mas podemos provar a existência delas. Observe essa cena. Podemos notar a existência do quê? Vapor, neve ou ar. E daí depois vocês vão responder a número 3 com as palavrinhas. Vou falar as palavras, porém não vou dizer a ordem. E depois com essas palavras vocês vão completar ali o que é essa palavra, certo? As palavras são rio, polo sul, hidrosfera, vapor, terra, oxigênio, água, vento e mares. Depois, com essas palavrinhas, vocês vão completar a letrinha A ali no diagrama e depois responder. Acima e em destaque, formou-se o nome da camada de ar
que está em torno do planeta Terra. Escreva no espaço abaixo. Aquele de amarelo vai formar a palavra que vocês vão ter que completar ali. Combinado, turma? Bem fácil, bem tranquilo. Um assunto que a gente já vem trabalhando, não é de hoje. Então arrasem, prof. Tenho certeza que vocês vão dar o melhor de vocês sempre, porque vocês são maravilhosos e eu acredito muito em vocês. Depois não esqueçam de bater uma foto da atividade de vocês e postar lá no Clipe Escola. Combinado, galera?